Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesseis fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar. E ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. Importante a gente, nesse contato diário com a liturgia, a gente ir cada dia percebendo que o Senhor tem sede de nós. E por Cristo ter sede de cada um de nós, Ele vai nos ensinando todo dia. É como se fosse um processo de gotejamento mesmo. A cada dia, Cristo vai nos ensinando mais um jeito de agir, mais um modo de como proceder, de forma que o resultado da caminhada com Ele, da nossa vocação que é segui-lo, o resultado de tudo isso é nós passarmos a viver como Ele nos quer, como Ele nos presenteia. Claro, não é uma escravidão, mas mesmo que fosse, não haveria problema. Porque se fôssemos escravos do Senhor, nós seríamos semelhantes a Maria, que é a única que disse, eis aqui a serva, a escrava do Senhor. Mas Jesus, Ele nos quer livres para escolhermos sermos dele. Por isso Ele vai nos mostrando como é isso, como é o ser de Deus. E hoje no Evangelho Ele vem nos trazer mais alguns passos, mais algumas práticas para que a gente busque essa perfeição. Para que a gente possa, ao longo da nossa caminhada, dizer como Maria, que nós nos fizemos escravos, dizer como Paulo, sou escravo do Evangelho, é Cristo que vive em mim. Que assim seja. E Jesus hoje vai nos pontuar que nós devemos ser verdadeiros inimigos do pecado. Se tem algo que a gente deve buscar com toda a nossa força, evitar, não cair,
não se sujeitar, é o pecado. Cristo vai dizer que é inevitável que ocorra o pecado, o erro, o escândalo. Mas o pecado tem uma consequência terrível. O pecado ele vai ofuscando a nossa visão do próprio Deus, a ponto da gente, de certa forma, até mesmo conduzir outras pessoas para o erro, para o pecado, para os vícios. Então a gente deve buscar a Deus, para que Ele nos limpe verdadeiramente e nos dê a possibilidade de enxergar só Ele. E enxergando Deus, a gente percebe que só Deus é bom. E por isso a gente vai buscá-lo. A gente vai conquistar as coisas do alto. E a gente vai levar as pessoas até Deus. E não o contrário. Quando Jesus fala que seria melhor, amarrar uma pedra do que escandalizar um desses pequeninos, é que é melhor a gente tem que ter tanta vontade, a gente tem que ter tanta disposição interior de não conduzir as pessoas ao erro, que como alguns santos diziam, é melhor a morte do que o pecado. É melhor a morte do que conduzir as pessoas também ao pecado. O pecado, gente, é a desobediência a Deus. É aquilo que nos separa do Senhor. Por isso a gente deve, alguns santos falam, é melhor a morte do que ofender ao Senhor. Por isso a gente deve ter essa disposição interior. E aí Jesus vem nos falar do perdão. Porque lembremos, o erro ocorre, o pecado ocorre. E quando é contra nós mesmos, ele nos machuca. Quando uma pessoa ela comete um ato, um pecado, um erro contra a gente, nos machuca. É a mesma relação com o Senhor. E é interessante a gente observar que Jesus fala assim, olha, você deve perdoar sempre. Sempre que o irmão ou a irmã que te machucou vier te pedir perdão. Jesus aqui está dizendo para cada um de nós, é assim que o Pai vos perdoa. Não é assim que a gente reza o Evangelho, reza o Pai Nosso? É assim que o Pai vos perdoa. A gente precisa primeiro acreditar nisso, acreditar que Deus nos perdoa quando nós nos aproximamos dele e pedimos perdão. E também devemos perdoar os nossos irmãos. Aí a gente vai pensar, é fácil? Não, não é fácil. Quem é machucado sabe o tamanho da dor. Mas o caminho de Deus é esse. O caminho de Deus é essa oferta gratuita do amor. E o amor gera perdão. O amor gera reconciliação. E lembremos, perdoar não é que a gente precisa conviver, ter intimidade, não é isso. Muitas vezes a gente vai ter ao longo da vida algumas relações que a gente não dá conta. Esse tipo de relação a gente oferta para Deus. Você não precisa ter intimidade, mas você não carrega aquela pessoa consigo. Você não fala mal, você consegue perdoar. Você, se precisar de um ato de bondade sua para aquele irmão, aquela irmã, você consegue fazer sem peso, sem dor, sem sofrimento. Por quê? Porque você oferece o perdão. E o perdão ele é um ato de libertação. Ele liberta aquele que perdoa e aquele que é perdoado. E tanto é difícil que os discípulos, eles chegam para Jesus, quando Jesus fala isso, os apóstolos, e falam, aumenta a nossa fé, que a gente possa
observar também que o perdão é um ato de fé, é um ato de acreditar e se sujeitar ao Senhor. E que a gente também, assim como eles, possamos pedir a Deus: Senhor, aumenta a nossa fé, faz-nos pessoas mais santas, aliás, faz-nos santos e santas, faz com que a gente esteja bem próximo, ou melhor, cada dia mais próximo do que o Senhor quer, do que o Senhor nos ensina para nós mesmos. Muito obrigado, Jesus, por a sua palavra e nos ensina, Senhor, nos ensina a ter esse coração debruçado no seu amor e capaz de oferecer o amor e o perdão a quem quer que seja, até mesmo a nós mesmos. Para isso, Senhor, nós te pedimos, para ter um coração semelhante ao teu, necessitamos de ti. Por isso, fica conosco, Senhor. Não nos deixe apartar de vós. Amém.